E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live, uma super live aqui do Vida de Advogado. Então, eu vou esperar vocês entrarem. Já gostaria de agradecer a quem está acompanhando a live, quem está chegando agora. Boa noite para vocês. A live de hoje vai ser com a super doutora Érica Belon, uma pessoa que eu conheço faz pouco tempo, ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela já chegou aqui, ó, já está dando boa noite. Eu vou chamá-la daqui a pouco para que ela se apresente, porque o currículo da doutora Érica Belon é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não vou lembrar de tudo, tá bom? Então eu vou deixar que ela se apresente. E eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui acompanhando essa live. Gostaria de dar um recado também para que vocês fiquem até o final da live, porque a doutora Érica Belon vai falar de um trabalho que ela está desenvolvendo e que é para ajudar muitas pessoas que estão desempregadas. Então, se vocês conhecem alguma pessoa que está procurando emprego, está precisando ser recolocada no mercado, manda um aviãozinho para essa pessoa, que é esse símbolozinho que tem aqui embaixo. Manda aviãozinho para essa pessoa assistir a live, para ela acompanhar e saber um pouquinho sobre isso. E também eu vou pedir para vocês darem coraçãozinho nessa live para a gente conseguir deixar ela salva lá no IGTV, para quem não conseguiu assistir hoje possa assistir depois. Então eu vou ficar sem falar muito aqui para dar espaço para a super doutora Érica Belon, para que ela se apresente aqui para vocês. Então eu vou chamá-la. Aguenta aí um pouquinho, pessoal. Fiquem até o final. Manda aviãozinho para todo mundo. Olá, doutora! Olá! Boa noite, doutor Rogério! Muito boa noite, satisfação ter Nossa, um a doutora prazer! aqui. Viu? O, É um pra... prazer estar aqui. o Viu? prazer Tem que pôr filtro, pelo amor de Deus. o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito Imagina, honrada com esse convite, fiquei muito feliz. eu que agradeço. Tipo, eu não esperava que a doutora tivesse, né? A doutora tem uma agenda tão grande, né? Eu fiquei preocupado de repente, a doutora não conseguir participar da live por conta dessa agenda que a gente sabe que Não, é lotada. não, de forma alguma, jamais. É sempre muito bom falar com você, sempre uma honra poder compartilhar conhecimento, né? Ainda mais agora aqui com a sua audiência, melhor ainda. É isso aí. Mas assim, eu falei para o pessoal que eu ia deixar para que a doutora se apresentasse, porque o seu currículo ele é muito extenso, então eu não consegui decorar ele todo. Eu só sei que a doutora é professora, é empresária, tem uma escola, mas então eu vou deixar para que a doutora se apresente aí para o pessoal. Vamos lá. Bom, a maioria das pessoas me conhecem, né? Eu sou aqui da cidade de Itu, então muito conhecida aqui. Eu sou, na verdade, eu venho da área de tecnologia. Minha primeira formação, eu sou bacharel em análise de sistemas. E fiz algumas pós-graduações, tenho 7 pós-graduações, fiz um mestrado na área de educação, as pós-graduações envolvendo neurociência, psicologia, diversas pós, trabalhando muito com gestão de pessoas. Sou doutora em administração de negócios e toda a minha tese de doutorado foi desenvolvida em cima da construção de mentes de performance, então eu estudei bastante a parte da neurociência. E agora iniciando um projeto do pós-doc na Universidade de Lisboa, de Coimbra. E como você disse, eu sou professora já há mais de 20 anos. Eu dou aula aqui em tudo, dou aula em Salto, dou aula em Americana, no Salesiano, para graduação, pós-graduação, algumas aulas em mestrados, em doutorados, enfim. E tenho uma escola de negócios. O meu foco maior é lidar com gente, né? Aliás, o tema da nossa live hoje é falar de gente, né? O Exatamente. maior desafio do ser humano é esse. Eu que sou da área de exatas, né? Porque, na verdade, a minha graduação, a minha cabeça é binária, é zero ou é um, é certo ou errado, né? Eu que sempre sou nerd, né? Sempre quis ficar lá atrás, na programação e tudo mais. No fim, a vida acabou me jogando para lidar muito com pessoas. Então, eu tenho 35 anos de carreira nessa área. Então, já lidei com tudo quanto é tipo de gente que você possa imaginar. Eu imagino.
E, assim, o tema da live de hoje, a gente colocou esse tema, né? Como você trabalha com reclamões e mal-humorados e como que você lidar com isso, né? Então, essa live é para você. E surgiu até de uma pergunta que eu fiz, né? De Foi, uma, verdade. de uma insatisfação que eu tinha. E eu até estava preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer essa live lá. Depois que eu terminar a live, na segunda-feira eu já vou ser desligado, né? Mas agora eu já fui desligado antes, então eu posso falar aqui sem problema nenhum, nenhum, sem preocupação nenhuma. Então, eu até queria fazer essa primeira pergunta, né? A doutora lida com tantas pessoas no seu dia a dia, seja na faculdade, na escola, com funcionários, né? Como que mantém o bom humor? Porque sempre que eu vejo a doutora Érica Belon, sempre que eu assisto a doutora está sempre de bom humor e sempre feliz, né? É isso que a doutora passa para a gente. Agora, como manter esse foco em um dia, por exemplo, que você acorda com o pé esquerdo? Porque todo mundo acorda com o pé esquerdo, né? Então, como que mantém isso? Então, vamos lá. Primeiro, né, quando a gente fala de mau humor, e até citando essa sua experiência, né, de ter uma história, de ter convivido com pessoas mal-humoradas, eu acho que todo mundo tem essa história. Se não tem, não fiquem tristes, porque um dia vai ter. E o pior é quando você tem isso dentro de casa, né, que você tem que acordar com a pessoa e dorme com a pessoa com aquele mau humor todo. Eu gosto muito do professor Marins, que ele tem uma fala que eu compactuo muito com ele. Mau humor é falta de educação. O professor Marins diz isso. E um dia eu pensando muito a respeito disso, né? Porque, como você falou, eu lido muito com pessoas. Eu tenho várias histórias aqui para compartilhar com você. Mas, e você falou do meu bom humor, né? Rogério, eu acho que é uma escolha. Eu acordo de manhã e eu agradeço pelo meu dia, peço para que Deus me dê sabedoria. A minha missão de vida é transformar a vida das pessoas. Eu não conseguiria transformar a vida das pessoas se eu saísse da minha cama com a cara de bosque, porque eu não posso falar outra coisa, né? Eu brinco com os meus alunos, né? Que eu falo para eles, como eu não posso falar para vocês cara de bunda, então eu falo cara erótica para vocês, né? Eu não suporto, Érica, eu não suporto trabalhar do lado de uma pessoa que bufa o dia inteiro e do lado de uma pessoa que reclama da hora que chega até a hora que sai. Um dia eu entrei para dar aula aqui em Itu e eu dava aula de manhã, então eu chego de manhã, eu já chegava cumprimentando todo mundo, do jardineiro ao diretor, todo mundo é pessoa, né? E aí eu entrei na sala dos professores, tinha uma professora que trabalhava muitos anos na casa, o perfil daquele profissional que ele já está cansado, exausto, mas ele não pendura a chuteira. Aí ele acha que você tem obrigação de aguentar aquele mau humor dele, que já está na hora dele pendurar a chuteira, porque o aluno não tem culpa. Se eu tô dando a minha 10ª aula à noite, o aluno não tem culpa. Eu tenho que dar essa minha aula, que vai das 9 às 10h30, feliz. Porque ele não tá pedindo para eu dar 40 horas aula. Se eu assumir isso, eu tenho que estar feliz. Né? Ó, Vinícius aqui, meu aluno, O Vinícius, ele sabe dessa história aí, Vini? ele conhece ela. Conhece, ó, pra falar que eu não tô mentindo. Aí eu entrei na sala dos professores, Rogério, e aí eu cheguei de manhã, fui pegar um café, né? Peguei a xícara, fui colocar assim um café. Aí a professora, eu cheguei cumprimentando todo mundo, bom dia, pessoal, e tal, né? Aí a professora foi pôr o meu café assim, a professora olhou pra mim e falou assim, professora, esse seu bom humor me irrita. Sabe igual desenho animado que congela o café assim? Aí tava cheio de gente na sala dos professores, aí todo mundo ficou me olhando assim, esperando a resposta, né? Aí eu olhei pra ela e falei, professora, que Deus abençoe o seu dia. E aí eu fico imaginando o aluno que chega às 7h30 da manhã, pagando a universidade, porque ele não está lá de graça, ele paga para você dar aula para ele, e eu tenho que aguentar um professor com aquele mau humor, que ele saiu lá de Sorocaba para vir trabalhar aqui, porque foi ele que veio pedir o emprego. E aí eu tenho que aguentar isso. Então, para mim, Rogério, mau humor é falta de educação, sabe? E como que eu lido com isso? Parto do princípio que eu não sou uma pessoa mal educada. Então, eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz. Quando a gente se relaciona com outra pessoa, eu me hospedo em você e você se hospeda em mim.
Então, se eu não fizer do seu dia melhor, pô, então eu que nem levante da cama, né? O mais engraçado é que essa questão da falta de educação, por incrível que pareça, as experiências que eu tive com algumas pessoas é que eram pessoas estudadas, pessoas que você sabia que tinha um certo nível, mas Sim. parece que a pessoa ia trabalhar insatisfeita com aquilo que fazia. Uhum. E a pessoa já chegava em plena segunda-feira, tipo, reclamando que era segunda-feira, e quando chegava na sexta, daí já estava mais ou menos alegre, porque era sexta, como se todos os outros dias fossem um fardo na vida dela. Eu tenho Então, uma receita para isso. Pode a, falar? pode, vou Pode anotar. fazer essa live sem filtro? Pode, Tô louca para fazer uma live sem filtro. pode Ainda mais fazer. agora que eu tenho um advogado. Olha só. Todo mundo tem que ter um amigo advogado, entendeu? É meu sonho de consumo ter um amigo advogado, né? Pode, Mas eu pode tenho uma soltar. receita. Tem uma receita. Tem outra história também. Um dia eu tava dando aula num curso, né? E todo dia eu dava aula, tinha uma professora que todo santo dia, no meio da minha aula, Rogério, ela batia Posso te chamar de Rogério? Pode, não precisa te chamar de doutor. Nem preciso me chamar de doutora também. Ela Tá. batia na minha porta e falava assim, e reclamava. Reclamava da instituição, reclamava da direção, reclamava da coordenação, reclamava de tudo e de todo mundo, o tempo todo, né? Até que um dia ela me pegou de ovo virado, que é muito difícil me pegar assim. É muito difícil, mas quando você me pega, é uma vez só também. É pra chorar, entendeu? E aí, nesse dia, ela bateu lá na porta da minha sala para reclamar de novo da instituição, do salário, do fulano. Eu falei para a sala de aula, era um curso que eu estava dando aula numa classe de gestão da qualidade. Aí cheguei lá na classe, falei pro pessoal assim, pessoal, aguarda só um minutinho que eu vou acompanhar aqui a professora fulana de tal até o RH, que ela vai pedir demissão. Eu vou com ela lá. Aí ela tava dando aula na classe da frente. Ela falou, não, como assim? Você tá louca? Você vai falar pros alunos que eu vou pedir demissão? Eu falei, mas você não quer sair daqui? Porque não existe nada aqui que preste para você. Então, eu gosto demais, sabe, dessa questão de você, de dar uma receita. Aí eu falei, eu queria te dar uma receita. E quero dar receita para vocês aí que trabalham com pessoas assim. Você pode falar que eu tô dando essa receita. Fala, doutora Érica diagnosticou aqui, ó. Anota a receita. Você pede para a pessoa todo dia, quando ela acorda, todo dia. É um ritual isso aí. Quando ela acorda, ela tem que levantar, ajoelhar no chão, ali do lado da cama dela, é a primeira coisa. E ela pede para Deus, para que Deus troque a saúde dela com um pai, uma mãe de família que está lá naquela cama com câncer e que aquela pessoa tem problema. Então, que Deus faça essa felicidade, que troque, que dê a saúde dela para aquela pessoa e que pegue a saúde daquela pessoa para ela, porque assim ela reclama com efetividade. Com Faça razão. essa oração todo santo dia. Peça isso para Deus. Peça para morrer. Porque a gente não é obrigado, Rogério, a passar 8 horas do nosso dia do lado de uma pessoa que só reclama. A pessoa que só reclama, essa pessoa tóxica, ela tem que ficar deitada na cama dela. Ou ela pega o telefone, liga para o gestor, para o dono da empresa e diz assim, olha, eu estou de mau humor hoje. Então, eu não quero estragar o dia dos meus colegas. O senhor, por favor, desconte o meu dia e o meu DSR, que eu vou ficar dormindo. A hora que a gente toma, sabe, posicionamentos como esse, acaba essa história, essa reclamação. Olha, eu trabalhava, né, agora, recentemente. Eu vou falar mesmo, porque é sem filtro, eu vou falar já. Manda bala que eu também vou falar, né? tudo hoje aqui. Eu trabalhava recentemente em um lugar que eu juro para você, eu sentava do lado da pessoa. E a pessoa, ela chegava, eu ouvia a hora que ela chegava, o portão batia, e ela já entrava assim, eu ouvia os passos dela, que ela não caminhava, ela se arrastava, né? Se arrasta. Porque parecia que ela estava sempre cansada. Sim. Daí ela entrava na sala, ela falava aquele bom dia assim, bom dia. É tipo um bom dia por obrigação, sem a mínima vontade. Sim. E daí você olhava na cara dela assim, parecia que ela não tinha dormido a noite inteira e nem o cabelo ela tinha penteado direito, porque tava Não tudo toma nem assim, banho.
parecia que tava, sabe, horrível. E daí ela sentava lá do meu lado, que sentava, né, perto. Ainda bem que ela não tá vendo a live, porque senão ela saberia que era dela que eu tava falando. Ela sentava lá do meu lado e já ficava. Ela ligava o computador, a primeira coisa que ela fazia. E já, antes de trabalhar, ela já dava uma bufada. Ah, E daí era incrível, porque por mais que eu não quisesse me afetar por ela, por mais que eu sim. quisesse não ser atingido, aquilo lá me incomodava de um jeito que todo dia, a hora que eu chegava em casa para almoçar, que eu almoço em casa, eu reclamava dela para o Lucas. Daí tinha dia que eu chegava aqui para almoçar e o Lucas ficava olhando para minha cara. Daí eu falava, o que que foi? Ele, não, tô esperando você reclamar da fulana, você não vai reclamar hoje? Não, doutor Ivaide, não era a senhora. Doutor Ivaide está aqui na live, é uma pessoa que eu trabalhei 7 anos na minha vida e é como se fosse uma mãe do coração para mim. Não é a senhora não, tá? É recente, é do último escritório que eu estava, pode ficar tranquila. Então, assim, como, sabe, por mais que a gente tente não ser atingido, eu acabava sendo atingido. Então, Sim. assim, como conseguir conviver com uma pessoa dessa, sendo que eu não poderia chegar nela e fazer isso que a doutora fez. Ó, vem cá, vamos lá pedir demissão, porque daí eu ia ouvir uma resposta que eu não ia gostar, e daí a gente ia acabar se engafinhando ali, sabe? Sim. Então, como que a gente faz para lidar com esse tipo de gente? Olha, Rogério, se eu falar para você assim, existe uma fórmula para você se manter ali, seria o quê? Você ter um foco muito grande naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Contudo, a gente passa a maior parte do nosso dia aonde? No trabalho, né? Como você mesmo falou, o ambiente, ele tem sim a possibilidade de nos contaminar, porque nós somos uma fonte de energia. Então você chega com a energia sua lá na lua, aí de repente se senta do lado de uma outra pessoa que nem energia não tem. Essa pessoa Não, rouba tudo isso de você. Aí eu falo que a gente tem que fazer algumas perguntas para nós. Será que está valendo a pena eu me contaminar com isso aqui? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o que está agregando valor na minha vida permanecer 8 horas por dia sentado do lado de uma pessoa como essa? Agora, existem algumas ações que a gente pode tomar. Uma delas é chamar a pessoa e dizer na lata: olha, a forma como você está se comportando, a maneira, isso tem me atingido. Existe a possibilidade da gente rever isso? Só que o brasileiro, doutor Rogério, não está acostumado a ter conversas difíceis. Porque as pessoas, os profissionais brasileiros, a grande maioria, são sujeitos de baixa performance. Ele não sabe separar ele da atitude e do resultado. Então, quando você está tratando de um assunto como esse, que está atingindo o seu resultado, ele acha que você está falando dele enquanto pessoa. E aí vira pessoal. E aí a coisa complica mais ainda. Então, se você falar para mim, Érica, qual é a atitude mais sensata a ser tomada? Essa é a minha posição. É pedir a conta e sair. Porque você não vai mudar o comportamento do outro. É impossível a gente mudar uma pessoa. Não existe isso. Não existe uma linha na literatura de psicologia, de psiquiatria, de neurociência. O que você vai estudar até hoje, durante todos esses anos, eu nunca li uma linha na literatura de que alguém seja capaz de mudar a outra pessoa sem que ela queira. Então, a pessoa, e até se eu posso até explicar isso de uma forma neurológica, porque manda bala. os nossos neurônios, né? Nós temos os neurônios, né? São o que acontece, as conexões do nosso sistema cerebral. A reclamação, para você ter ideia, Rogério, cristaliza os nossos neurônios, a ponto daquilo virar um hábito para a pessoa. E a neurociência defende que você ficar 30 minutos do lado de uma pessoa que reclama, 30 minutos, Rogério, você danifica 3 áreas do seu cérebro. A sua capacidade cognitiva, que é a sua inteligência, a sua memória e a sua capacidade de tomada de decisão. 30 minutos escutando uma pessoa reclamar danifica o sistema cerebral da pessoa que reclama e o seu que ouve. Agora, se você pegar tudo que você já ouviu de reclamação, vale a pena? Não vale a pena, né? A Ju que tá falando aqui, né, Ju? A Ju tem bastante experiência com isso também, né, Juliana?
né? Se a gente vai conversar com ela, praticamente ela ri da nossa cara. Por isso, Sim. Ju, sair fora. Entendeu? Melhor coisa que tem, gente, é a gente sair fora, sabe? Porque você não vai mudar. Essas pessoas, infelizmente, elas são assim e a gente tem que queimar, sabe? Quitar fatura, sabe? Não vale a pena. O que eu tentei fazer quando eu lá estava, eu tentei ficar tipo mais quieto na minha, sem puxar assunto, sem conversar. E daí quando eu ficava quieto, muito quieto, ela virava para mim e falava: "Tá tudo bem? Você tá bem?" Daí eu falava: "Não, tá tudo bem", né? E isso me fez lembrar de uma época que eu trabalhei lá em São Paulo e eu tinha uma gestora que ela entrou para gerir a célula que eu coordenava e eu não sei se ela não ia com a minha cara ou não. E ela começou a me pedir várias coisas assim que eram impossíveis de se fazer. Por exemplo, ela pediu para que eu fizesse um manual de todos os fóruns da capital e neste manual eu colocasse as varas, né, de cada fórum e do lado qual era a média de atraso de uma audiência naquela vara. Tipo, um negócio impossível, porque só num fórum central tem mais de 80 varas. Então, assim, e outra, um dia atrasa, o outro dia não atrasa. Então eu vi que ela estava me pedindo um negócio impossível e eu virei para ela e falei: "Não, eu não vou fazer". E ela falou assim: "Não, mas eu quero que você faça". Eu falei: "Mas é impossível fazer isso, não tem como fazer isso. Como que eu vou saber se num dia o juiz vai atrasar, se no outro não vai? Não tem como". Daí ela falou assim: "Não, mas você dá seu jeito e faz". Daí o que eu fiz? Exatamente o que a doutora falou. Eu cheguei no RH, cheguei para a gestora principal do escritório e falei: "Olha, vocês colocaram essa pessoa como gestora da minha célula, só que não está dando certo, então eu vou sair fora". "Não, Rogério, fica, não sei o que". Eu falei: "Não, eu vou sair, porque assim, ela está me pedindo coisas que não existem, então eu vou sair". Eu trabalhei nesse escritório acho que uns 6 anos, e eu acabei saindo, por quê? Porque eu não consegui me entender com ela. Justamente por quê? Porque ela era uma pessoa meio que amargurada, ela sempre chegava lá com uma cara meio é, que não estava nem ela, mas ela era diferente, não que ela chegasse se arrastando. Ela era do tipo de gente que ela se achava a top das tops e que você tinha que fazer tudo que ela mandava. Então eu fiz exatamente isso, eu saí fora, né? Tem que sair. Então, daí vai nessa pergunta aqui. Quando o gestor, para mostrar serviço, começa a inventar e mexer naquilo que já estava fluindo bem, a gente tem que pegar isso aí fora, o que é o mais indicado? Então, porque é assim, primeiro que esse cara não é gestor, né? Esse cara é um idiota, né? Porque o cara que é gestor, ele não faz isso, né? Ele é um, desculpa, mas ele é um idiota que senta ali com um crachá escrito gestor, né? Primeiro de tudo. Segundo, que ele não tem preparo emocional para sentar ali e assumir a posição de gestor. Porque o gestor, ele quer trabalhar com pessoas que seja melhor que ele e não pessoas que seja menor que ele. Eu passei pelo mesmo problema com você 2 vezes. Uma porque eu não quis roubar uma consultoria, que eu era gerente da empresa, e chegou uma consultora com a idade da minha mãe, com uma conversinha mole, aí eu peguei ela roubando lá e aí eu virei o problema da empresa. E a segunda vez foi quando meu diretor falou para mim: "A sua luz me incomoda". Porque ele tinha medo que eu assumisse a vaga dele, porque ele era ruim, intelectualmente ruim, péssimo como gestor. Eu tenho 7 títulos a mais que ele, então ameaçava o cargo dele. Então ele achava que eu queria o cargo dele. Então, são situações, Rogério, que eu acho que a gente tem que olhar e sempre fazer essa pergunta: eu vou crescer sendo liderada por um cara babaca como esse? Com um gestor mediano como esse? Com uma pessoa intelectualmente fraca como essa? Não vou. Porque o que faz com que a gente cresça na carreira, que desse, sabe, que bote você lá para cima, que impulsione, que você seja capaz de revelar a sua melhor versão, é você ter um gestor assim, que não tenha medo de você, que te ajude a crescer. Agora, quando o gestor é mediano, sabe, quando o gestor é medíocre, porque isto é o comportamento de um gestor medíocre, é o cara que tem medo de você. E ele enxerga em você um baita de um potencial. Então ele começa a te perseguir. Porque para ele, das duas, uma hora que você espanar, ele te tira de lá.
principalmente se ele percebe, se ele encontra o seu ponto fraco, ele vai ali no teu ponto fraco até você espanar, né? Então, são coisas que não vale a pena, você fez certinho. Porque pense a sua vida, o inferno que ia ser a sua vida se você continuasse lá. É igual a Ju que passou por isso também, né, Juliana? A Ju que tá comentando aqui a Timóteo, mesma coisa. Aonde que a gente ia parar? Imagina a vida da gente sendo gerenciada por um cara medíocre. Eu não quero ser gerida por uma pessoa medíocre. Eu quero estar com uma pessoa que saiba muito mais do que eu sei, porque ele precisa ser minha referência. Né? Então tem que sair. E o que a Ju falou aqui é exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui conversar com a diretoria do escritório sobre isso e o que eles fizeram? Eles colocaram um pano quente. Por quê? Isso. Porque a gestora, Isso. O marido da gestora foi quem indicou um enorme cliente para o escritório. Então eles não poderiam, né? Eles não poderiam desligá-la. Então, entre desligar ela, sai você. E assim, quantas empresas que você conhece que vive isso? O cara, você vai conversar com a diretoria, o cara destrói, primeiro que o sujeito é deformado psicologicamente. Então ele destrói a equipe, ele destrói as pessoas têm depressão, as pessoas têm síndrome do pânico, o cara causa aquele caos. Você chega na diretoria para conversar, você escuta do diretor assim: "Ah, realmente, ele faz tudo isso, mas ele vende. Ele vende bem. Ele bate a meta, ele é isso mesmo, mas ele é o nosso melhor vendedor." Então, a própria empresa não serve para você. Então, porque tem coisa assim, a empresa não serve para mim? Não, sou eu que não sirvo para a empresa? Não, é a empresa que não serve para mim. Então, a gente tem que sair fora. Não tem que ficar. Somos nós que construímos a nossa carreira e somos nós que temos que escolher as pessoas que vai nos liderar. É assim que funciona, né? Ó, a Nilce também tem uma história aqui, ó. Trabalhei num lugar que eu comecei a ficar, ó lá, com mancha roxa. Mancha roxa. Pedi a conta também, a melhor coisa da vida. Fui trabalhar num lugar que ganhava menos, porém muito feliz. É a melhor coisa. A melhor coisa. Não existe nesse mundo, gente, nada que pague a sua paz de espírito. Se eu, enquanto profissional da área, puder falar isso para você, cuide da sua saúde mental mais do que qualquer tesouro que você venha a ter. Porque dinheiro, você arruma outro emprego, você ganha. Agora, se começar a dar pau aqui, sabe quando é que isso aqui conserta de novo? Nunca mais. Nunca mais. E acaba gerando outros problemas para sua vida, de saúde, inclusive. Saúde, você traz tudo isso para dentro da tua casa, você arruma problema no teu casamento, no teu relacionamento, com a tua família, com amigos, com todo mundo, por causa de um cara deformado psicologicamente que não faz parte da tua família, você não tem afetividade nenhuma com esse sujeito e você não é obrigado a aguentá-lo. Quem tem que aguentar ele é a mãe dele, porque quem pare o Mateus que balança o berço, não somos nós, né? E me diz uma coisa, e quando o colega de trabalho, né, que deveria ser o nosso colega de trabalho, que a gente imagina que é o nosso colega de trabalho que trabalha com a gente, quando ele vê que a gente cometeu algum equívoco, alguma coisinha errada, ao invés de ele chegar para a gente e falar: olha, aquilo ali que você fez ali, dá uma consertada, porque senão, se o cara lá ver, ele vai chiar. Ao invés dele fazer isso, porque ele é seu colega de trabalho, ele vai lá contar para o chefe. A gente pode pegar esse fulano, a cara dele, e dar uma esfregada no asfalto? Ou a gente... Olha, eu falaria pra você que esse cara nem colega não é, né? Esse cara é um encosto. Acho que nem um encosto, o cara deve ter uma entidade com ele, né? É a entidade de trabalho. Mais ou menos nesse nível, né? Mas quando você tá imerso em ambientes assim, vale novamente a tal da conversa, porque você quebra a perna do cara. Quando você fala pro cara assim, viu, gostaria de almoçar com você hoje, podemos? O cara já vai estremecido, porque ele não tá acostumado com isso. Aí chega lá na mesa do almoço, você bota na mesa o negócio. Você fala: olha, tá se passando assim, assim, assim. O que você fez, isso, eu não gostei. Existe a possibilidade da gente alinhar isso aqui? Faça isso para você ver o que o cara faz. Ele desmonta porque ele não está acostumado com isso. Sabe por quê? Aí volta a mesma história. Você não muda o caráter de uma pessoa. Um profissional que faz isso, doutor Rogério, ele não tem caráter. E ele percebe que você é melhor que ele. Como ele não vai conseguir nivelar até você, que ele é um idiota, porque ele poderia aprender muito com você, o que ele quer fazer? Ele quer te queimar. Então, essa é uma forma dele te queimar.
né? Então, isso vai ter, viu? Por qualquer lugar que você vai passar, vai ter. O que a gente tem que mudar? A nossa postura. É a nossa postura perante isso. E falar na lata. É falar. Fulano de tal, a forma como você tem conduzido as coisas aqui no nosso trabalho em equipe não tá legal. Aconteceu isso, e isso não está alinhado com os meus valores. Como que a gente pode resolver isso? Uma coisa também importante para falar aqui, que é algo que eu gosto bastante de falar também, né? Porque eu falo que a regra para trabalhar lá comigo, eu não sei se a Fabi tá aí, não sei se a Fabi entrou, porque a Fabi, eu não sei, a Fabi não tá aqui hoje, a Fabi foi para casa da mãe dela, não tá aqui. E eu brinco sempre com a Fabi, eu falo que a regra número 1 para trabalhar comigo é você tem que ter bom humor. Se não tiver o bom humor, não trabalha comigo. Eu não suporto, como eu falei para você, essa história de gente bufando do meu lado. Principalmente com a história da tal da TPM. Ai, porque eu tô de TPM. Ai, eu tô de TPM. Então, eu falo, eu não tenho chance de ter TPM. Porque eu atendo o cliente o dia inteiro, eu não tenho chance de bufar na cara do cliente, de estar dando um treinamento, batendo as coisas em cima da mesa, gritando com o cliente. Então, como é que eu consigo controlar a minha TPM? Porque existe uma linha muito tênue entre TPM e falta de educação. Porque a TPM, ela faz com que fique exacerbado os seus hormônios, bem dito lá por Dr. Arthur, nas lives de quarta-feira, mas a TPM não é responsável pela sua falta de educação. Bufar é falta de educação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu falo com o funcionário, quando eu vou estar dando treinamento em equipe, eu falo para a equipe. Agora eu vou perguntar para você, doutor Rogério, você lembra da sua avó reclamando de TPM? Nunca vi minha avó reclamar de TPM. A sua mãe, você lembra? A minha mãe, eu acho que não. Minha mãe, ela é meio hipocondríaca, mas ela de TPM não. Mas pega assim, a avó falando. Quer dizer, e essa mulherada? Como é que fazia essa mulherada aí? Essa mulherada não menstruava? Não tinha TPM também? Então, hoje, as pessoas usam algumas patologias para se esconderem atrás delas a sua falta de educação. Você quer ver uma outra? Que também passei por isso. O tal da bipolaridade. Eu trabalhei com uma coordenadora que ela disse que ela era bipolar. Mas ela era bipolar com a menina da recepção, com o nosso jardineiro. Mas ela não era bipolar com o gerente. Então, quando eu escolho com quem eu quero ser bipolar, isso não é ser bipolar. É uma Gostaria desculpa. muito que ela estivesse nessa live. Isso chama-se falta de educação. Ah, depois Falta a gente de compartilha. educação. Não, mas nós vamos pipocar isso aqui. Falta de educação. Quando eu fico escolhendo, porque bipolaridade é uma doença séria, é uma patologia, precisa ser tratada. O sujeito que é bipolar, ele é bipolar com o jardineiro e com o presidente da empresa. Agora, quando eu começo a escolher as pessoas para ter a minha bipolaridade, aí não tem bipolaridade. Me desculpe, mas não tem, né? A doutora Ludmila aqui está falando, espero que durante a pandemia estes que se acham semideuses não queiram pisar no outro colega que depende deste emprego. Mas pisam, viu? Pisa. Pisa. Não tá nem aí. Pandemia não tá nem aí. Agora sim. E até aqui, ó, só para completar a doutora Ludmila aqui, eu não acredito também nessa história que a pandemia melhorou as pessoas. Não. Quem é bom, quem é ruim é ruim. Quem é bom não precisa de... Ninguém precisa de pandemia para melhorar, sabe? Quem é bom. Quem ajuda as pessoas com pandemia ou sem pandemia. E é vergonhoso quem usa a pandemia como desculpa, né? Exatamente. Tipo, a desculpa que me deram, por exemplo, para me desligarem, foi que era por conta da pandemia, por conta da crise. E daí, essa semana, eu descobri que não era nada, que isso era conversa. Por quê? Porque colocaram 2 pessoas lá, mas enfim. Agora, quando o mau humor é do chefe, quando o nosso chefe é tão mal-humorado, e você depende muito daquele emprego, e daí eu não posso chamar o meu chefe e falar, vamos lá almoçar, porque eu quero trocar uma palavra aqui, né? E falar com ele que está me afetando. Mas, assim, quando o mau humor é do chefe, daquele tipo que você vai conversar com ele e ele larga você falando sozinho, sai andando, não dá atenção,
ou vai lá para a sala dele e fecha a porta, totalmente mal educado. O que que a gente faz? Se a gente não pode sair do emprego, porque depende do emprego, até tá procurando outro, mas né, não achou Tá na ainda, dependência, né? tá na Eu diria, dependência. eu diria para você o seguinte: assim, eu não sou uma pessoa muito referência, talvez, né? Mas eu falaria na cara dele que, como eu já falei, o seu mau humor aqui tá prejudicando a galera toda. E sabe como é que você dá? Sabe como é que você dá feedback para gestor? Ensinando o povo todo aqui? Ó, vou ensinar vocês. Vocês chegam pro seu gestor, você fala assim: olha, queria conversar um minutinho com o senhor para dar um feedback. O fulano vai lá. Aí você fala assim, olha, eu tô conversando aqui com você porque eu me preocupo muito com a sua reputação. Quando você usar essa palavra pro seu gestor, você desarma ele. Falando, eu só vim aqui conversar com você porque eu estou preocupado com a sua reputação. Porque a sua reputação aqui no escritório, aqui na nossa célula, enfim, ela não tá legal. Porque o seu comportamento está complicando a sua reputação. Então, eu tô aqui te avisando isso como seu colega, como seu o profissional da tua equipe, porque a galera aí não vai te falar isso, entendeu? Então, eu tô aqui para te falar. Então, isso é uma coisa que dá muito certo. Quando você começa a conversa dessa forma com ele. Sempre evidenciando a reputação dele, porque ele vai ficar extremamente preocupado com a reputação. E, Rogério, igual, pega esse currículo, prepara esse currículo e vaza desse lugar. Por isso que é importante, antes da gente entrar na empresa, a gente procurar saber por que as pessoas saíram dessa empresa. Quando nós vamos fazer processo de recrutamento e seleção com liderança, nós não pedimos informação da liderança para a RH. Eu ligo para a equipe, porque é a equipe que me conta a verdade, não é o RH da empresa. Eu peço o telefone da equipe. Eu peço para ele, inclusive. Eu quero saber as pessoas com quem você liderou. E hoje é muito fácil, você encontra todo mundo na rede. Então a gente vai atrás. E é impressionante, porque às vezes a gente chega em alguns colaboradores, às vezes você pega 5, que os 5 falam a mesma história. Desequilibrado, grita com todo mundo, chuta a porta. Como ainda tem? Infelizmente ainda tem, né? Mas o que eu tenho que fazer para lidar com esse chefe? Naquele momento ali que você não pode sair, é você fazer um planejamento financeiro, sim, entender que ali não é o teu lugar, mas se prepare para você sair de lá. Vocês não vão me ouvir dar nenhum tipo assim de... Eu não gosto muito da palavra conselho, mas talvez nenhum tipo de sugestão dizendo que você tem que permanecer num local tóxico. Você não tem que permanecer. Você não tem que permanecer em local tóxico, você não tem que permanecer em relações tóxicas e você não tem que conviver com familiares tóxicos. Você não tem. Eu atendo muitas pessoas que vai chegando agora final de ano, o pessoal entra muito em crise. Por quê? Porque a família se mata o ano inteiro, chega no Natal, tem que dar a mão para todo mundo e rezar o Pai Nosso. Aí acaba o Pai Nosso, aí tem a cunhada que fala mal da outra que engordou, o cunhado que quer beber Heineken, mas leva a pior cerveja. Aí você fala assim, mas cadê o sentido? Eu atendi um dia uma pessoa, ela estava assim, desesperada por conta dessa história. Eu falei, cara, compra uma pizza, come com teu marido, dentro da tua casa. Natal é isso. É isso que é Natal. Você vai lá, compra a tua pizza e come com a tua casa. Você não precisa passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. E isso me fez lembrar de quando eu trabalhei em São Paulo também, de outros 2 empregos que eu tive e que eu fiz exatamente isso. Teve um que eu vou contar bem rápido, porque senão a gente passa o tempo. Eu trabalhava em um escritório e eu peguei um caso que eu não recorri porque eu achei que não cabia o recurso e não recorri. E daí depois a gerente me chamou e falou, mas por que você não recorreu disso daqui? Eu falei, porque eu estudei o caso e vi que não cabia o recurso. Não, mas tinha que recorrer porque onde já se viu. Eu falei, não, mas se recorresse, podia dar litigância de má fé para o cliente, não tem caminho para recorrer aqui. E ela começou a chorar, na minha frente, ela começou a chorar porque os donos do escritório iam cair matando em cima dela, o que ela ia falar, que onde já se viu, que eu tinha que ter falado com ela, o maior escândalo. Eu virei para ela e falei assim, faz o seguinte, vira para os 2 donos do escritório e fala que não recorreu porque eu não quis, porque a culpa foi minha. Daí você se livra, joga a culpa em mim, tá bom? Daí eu subi para minha sala, peguei a minha pastinha e fui embora.
não tinha nem expectativa de outro emprego, eu simplesmente fui embora. Passou uma semana e arrumei outro emprego. Não, Então, graças a Deus. saí, Sabe? eu já fiz isso, de tipo sair fora. Mas enfim, a gente tá chegando lá para o final. Eu tô de olho aqui no horário para poder para poder a doutora falar do novo projeto, né? Mas antes de falar desse novo projeto, eu queria que a doutora deixasse uma dica para que as pessoas que convivem com os reclamões de plantão do lado, né, mantivessem a sua serenidade e para essas pessoas saberem lidar melhor com essas outras pessoas que só reclamam. A Fabi aí, a A Fabi Fabi acabou tá de... aí. Fabi tava É, falando mal de você. Olha, o que eu diria? Primeiro de tudo, ter a plena consciência de que você não vai mudar as pessoas. Essas pessoas não vão melhorar. Segundo, não acredite quando você pedir a conta e o seu gestor falar para você que para você ficar que as coisas vão mudar. Não vai mudar, principalmente se forem comportamentais. Então tenha ciência disso. Se nem lá na casa dele com a mulher dele ele muda, com você pior ainda. Não vai mudar. Terceiro, use a técnica da reputação. Senta para conversar, se for essa possibilidade, e use a técnica da reputação. Você pode falar isso para o seu colega e você pode falar isso para o seu gestor. Estou muito preocupado com a tua reputação, por isso que eu estou vindo aqui conversar com você. Você desarma a pessoa. E quarto, prepare o teu currículo, participe da semana que eu vou falar aqui já já e vaze desse lugar, porque você não vai crescer aí. Não vai. Não vai. Isso é maravilha. fato. O Vinícius, ele falou um negócio aqui que eu até ia comentar. O Vinícius falou que a doutora Érica muda as pessoas. E eu sou um exemplo disso, tá? Eu posso falar isso porque a minha própria mãe, ela virou e comentou com, acho, não sei se foi com o Lucas ou com a minha irmã, que eu fiquei muito diferente de um tempo para cá, porque eu tinha fama de reclamão. Eu sempre tive fama de ser o antissocial, de ser o intolerante. Meu apelido era Dr. Saraiva, sabe? Porque era meio tolerância zero. Mas não é isso. É porque eu sou mais ou menos como a doutora colocou. Ninguém fala com ninguém, ninguém dá atenção para ninguém. Por exemplo, agora mesmo não tem ninguém da minha família assistindo a live, apesar de eu ter mandado convite, né? E daí chega lá no Natal, vem dar tapinha nas suas costas. E daí teve um Natal que eu taquei lá no Facebook que eu não queria Feliz de Natal de ninguém. E quem viesse me dar Feliz Natal, eu ia mandar pegar o Feliz Natal e enfiar naquele lugar que a gente não pode falar aqui na live, né? E daí eu fui taxado de antissocial mais ainda. E daí de um tempo para cá eu passei a fazer algumas coisas, tipo meditar de manhã, fazer umas orações, assistir as suas lives das 5h45, que não tem mais todo dia. E, e isso me ajudou bastante. E hoje eu estou mais tolerante, mais paciente, mais calmo, mais sereno, né? O Lucas mesmo sabe disso, que é quem mais convive comigo aqui o dia inteiro. Então ele mesmo falou que eu mudei um pouco e graças muito ao que eu ouvi da doutora Érica nessas lives aí das 5h45. Muito Que bom. obrigado, tá? Imagina. Imagina. E eu sei que a doutora está com um novo projeto voltado para as pessoas que estão desempregadas, Isso. né? Então eu queria que a doutora falasse um pouco mais sobre esse projeto, como ele vai ser, quando vai ser. Eu compartilhei lá nos meus grupos, teve um pessoal que até gostou. O pessoal disse que a doutora vai ensinar aquilo que a gente aprende na vida tomando porrada e que a doutora vai explicar. Então, Exatamente. conta pra gente um pouquinho. Então, eu tenho me sensibilizado bastante com a quantidade de pessoas que têm me procurado pedindo emprego e gente muito boa que sai do mercado por condições como, por exemplo, a sua, né? Que hoje usam a pandemia para dar uma desculpa esfarrapada porque o gestor que não é gestor não tem competência para falar a verdade, então ele cria uma história e manda esse povo embora. Só que no meio desse gente, tem muita gente ruim no mercado, a gente sabe disso, né? Não é mentira para ninguém, mas tem muita gente boa nesse mercado. E essas pessoas não conseguem se recolocar. Só que do lado da ponta, doutor Rogério, tem muito emprego. Do outro lado tá cheio de gente. Por que essas pessoas não se conversam? Porque essas pessoas não sabem fazer um bom currículo. Essas pessoas não sabem se vender. E aí, conversando com a minha equipe, com o meu pessoal do marketing, a gente decidiu, então, criar uma semana que nós estamos chamando de Semana do Emprego dos Sonhos. Aí você pode até falar para mim, Érica, existe emprego dos sonhos? Existe!
Existe, porque é você que faz o seu emprego. A partir do momento que você não permite que todos esses para-raios de treta que a gente encontra na nossa vida se metam na nossa vida. E eu quero dar 4 aulas extremamente gratuitas para ensinar tudo que você tem que fazer para voltar no mercado de trabalho. Mas eu não vou ficar só na parte técnica, o que você tem que fazer no currículo, o que você tem que fazer no LinkedIn. Eu quero dar minha experiência de vida, Rogério, porque eu estou no back do negócio. Eu sei o que o diretor da empresa responde para mim quando eu mando o currículo para ele, que nós temos a agência, e fala, Eric, eu não quero esse fulano por causa disso. Eu quero, inclusive, contar para ele que quando ele sai de uma empresa em condições que não foi favorável, a empresa fala mal dele sim. Ela não pode falar, mas ela fala sim. E como que ela faz para falar? Vamos pensar que eu ligo lá na empresa X. Alô, olha, eu quero informação do Dr. Rogério. Sabe como que o RH me responde quando ele quer falar mal de você? Ele responde assim para mim. Poxa, o Dr. Rogério trabalhou mesmo aqui, mas olha, Érica, faz o seguinte, dá uma passadinha aqui para tomar um café. Esta fala dele é para eu pegar o currículo do Rogério e jogar na lata do lixo, porque ou o Rogério roubou, ou o Rogério aprontou, e às vezes isto não é verdade. Ele saiu de lá por conta do chefe, de não sei quem. Então, o que eu quero trazer nesses 4 dias de aula é trazer toda a minha experiência. Porque, olha, eu já fui mandada embora, já puxaram o meu tapete, já roubaram projetos, roubaram meu projeto de doutorado dentro de uma empresa, tentaram implantar o projeto, mas não se sustenta, porque não tem competência para isso. Já tive síndrome do pânico, depressão, que nessa empresa que eu trabalhava da consultoria, a consultora me trancou dentro da sala. Ela passava coisa nas minhas costas, canetinha, e falava assim, olha, eu vou acabar com você. É que Nossa. eu na época não tinha a maturidade que eu tenho hoje de ter saído dali, ter feito um boletim de ocorrência, pego um baita de um advogado, mas ter ferrado com o negócio. Porque a gente nunca, sabe, acha que a gente não é capaz de arrumar outro emprego. A gente acha que se a gente fizer isso, ninguém mais na face da terra vai dar emprego pra gente. É mentira. Se eu soubesse o que eu seria hoje, mas eu tacava essa velha na cadeia. Porque é isso que ela merece. Porque, além de mim, ela fez isso com outro funcionário, o menino convulsionou na recepção. Estourou uma veia na cabeça do rapaz. Nossa. Você tá entendendo? Isso dá um assédio. O dono do estabelecimento, que tinha treta, rolo, com certeza, acreditou nela. Passou 1 ou 2 meses, eu fui chamada numa das empresas, ele disse para mim, tirou o talão de cheque e falou para mim, eu tenho uma dívida com você. O golpe que ela deu em mim, o rombo que ela me deu foi de 400 mil reais. Você está entendendo? Então, eu quero trazer nessas 4 aulas experiência de vida. Falar o que as pessoas não falam. Falar o que não se ensina na faculdade. Eu, enquanto professora de faculdade, eu tento passar para os meus alunos, dentro do conteúdo que eu tenho que passar, alguma coisa como essa. Então, esse convite que eu quero fazer e pedir essa ajuda. Se vocês podem me ajudar na divulgação disso. A gente está com o projeto, assim, a nível Brasil, mas a gente está tudo orgânico, porque vocês sabem, tudo é muito difícil, tudo é muito caro. Impulsionar tudo é muito caro. E o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas é entregar aquilo que eu sei. Né? O que eu sei entregar é isso. Então, E fica como aí. faz? O link está na minha bio, então pode ir lá no meu Instagram, tem o link lá na minha bio, pode pegar esse link e compartilhar com todo mundo. Se tiver qualquer tipo de dificuldade, é só me chamar no direct que eu encaminho esse link. Se você conhece alguém desempregado, se você conhece alguém que está trabalhando, mas que não suporta mais o lugar, preenche também. Se você conhece alguém que perdeu o emprego e que quer abrir sua própria empresa, manda lá também, porque eu vou falar para esses 3 públicos nesses 4 dias e as aulas acontecerão no meu canal do YouTube. Ó, eu tô adorando o Adriano hoje cumprimentando o pessoal aqui na minha live. Olha só. Adriano é o Guest Relation, nossa. Um abraço, Adriano. O Auri colocou aqui o seu contato, Instagram. Eu ia pedir para Adriano. Isso. Obrigada, Auri. E esse curso vai ser quando? A semana vai começar no dia 4 de outubro, agora, que é um domingo. A gente vai abrir no domingo, aí ficaremos domingo, segunda, terça e quarta. Maravilha. E as aulas serão no que horário? No domingo vai ser às 8 horas da noite. A gente vai abrir no domingo já, com as 8 horas da noite. E as outras 3 serão às 8 horas da manhã. E às vezes a pessoa quer participar, mas está trabalhando, não tem problema nenhum. A gente vai deixar essas aulas gravadas no YouTube por alguns dias
para que a pessoa também possa assistir. Tem muita gente que está na condição de estar trabalhando, mas está doente. Dia 4 de outubro, Auri, começa dia 4 de outubro, tá? Maravilha. E como a gente está com um tempinho ainda aqui, eu queria falar para o pessoal essa questão do LinkedIn. Eu me inscrevi lá na sua plataforma, então depois fala um pouquinho da plataforma da sua escola para a gente. E eu me inscrevi lá e fiz o curso do LinkedIn e eu vi que o meu próprio LinkedIn estava uma bagunça. Então eu arrumei o meu LinkedIn de acordo com o curso que tem lá na sua plataforma. E eu acho a sua plataforma muito interessante, até por sinal tem uns cursos lá que eu preciso terminar. Então, fala para o pessoal um pouquinho de como é essa plataforma. Vamos lá. Então, em virtude da demanda de trabalho nosso, não consigo mais dar a quantidade de cursos que eu gostaria, né? Hoje a gente tem projetos muito grandes dentro de outras empresas. Então, nós criamos uma plataforma digital onde eu tenho colocado inúmeros cursos, inclusive tem mais 7 cursos para ser postados lá, que provavelmente agora no dia 4, no lançamento nosso dessas aulas, a gente já vai liberar todos esses cursos também no Academy. Chama Érica Belon Academy. É uma plataforma digital onde você paga uma mensalidade. Todo mês você vai pagar. Hoje a mensalidade está R$ 49,90 e você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Inclusive, vocês têm um treinamento ao vivo comigo, que vocês agora que são da plataforma vai ter um treinamento no próximo sábado, que a gente vai colocar o post já essa semana para vocês. Então, tem muita coisa. Quem é do Academy tem desconto em cursos que a gente faz. Então, vale a pena também conhecer o Academy. Se quiserem conhecer, é só me chamar. Entrar no site também, você cai direto no Academy, ericabelon.com.br. Ou qualquer dificuldade que venha a ter, me chama no direct que eu passo também. E o LinkedIn está incluso nessas 4 aulas gratuitas que eu vou ministrar. Vou ensinar a fazer o LinkedIn, porque o pessoal faz tudo errado. Nós temos 40 milhões de pessoas cadastradas no LinkedIn. Por conta do LinkedIn não estar correto, nós não aparecemos na rede. Então, tem alguma coisa errada aí. E eu quero ensinar essas pessoas a montarem esse LinkedIn aí, como tem que ser feito para aparecer na rede. E hoje é extremamente importante que as pessoas apareçam na rede. E eu falo aqui por exemplo próprio. A maioria dos meus clientes aparecem para mim graças ao canal que eu tenho no YouTube do Vida de Advogado. Eles assistem um vídeo que eu coloquei lá e me procuram porque estão com um problema parecido. E aí acaba virando cliente. Então, a maioria dos meus clientes hoje em dia, eles vêm através das redes sociais. E o meu LinkedIn estava numa luz. 35% do meu faturamento vem do LinkedIn. Maravilha. Vem do LinkedIn. E a gente está chegando ao final e eu gostaria de agradecer imensamente pela doutora ter aceito. Né? Até que a gente não colocou muito fogo no parquinho. Deixei até um extintor aqui, mas não foi preciso. Né? Eu agradeço de coração. E mais uma coisa, o pessoal que é daqui de Itu, aonde que fica a escola de líderes mesmo? A escola nossa fica na rua Santa Rita, número 1249, próximo da Academia Longse. E já está funcionando? Já estamos lá, todo vapor, Fabi está lá, está tudo a vapor, voltamos tudo ao normal. Ainda não podemos colocar grande número de pessoas na sala, mas já voltei a atender, nós já estamos rodando lá, então tem muita coisa. Depois eu vou lá visitar. É que eu estou esperando para poder ir visitar quando eu puder dar um abraço na doutora, porque eu preciso lhe dar um abraço. Porque não, pode ir, não tem problema. Nem que a gente coloque algum uniforme, algum avental, a gente abraça, depois a gente tira o avental, mas pode ir. E cumprimentar o Adriano também, que é muito simpático. Então, assim, muito obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Eu estou à disposição também para o que for necessário, o que for possível. Estou divulgando lá esse projeto também. Se o pessoal puder ajudar na divulgação, sabe? Marcar as pessoas, compartilhar grupos de alunos de faculdade, grupo da família, sabe? Marca todo mundo que vocês têm problema também, o que reclama, porque eu vou descer a lenha nessas lives aí, nessas aulas. Maravilha. Se a doutora quiser deixar uma mensagem para o pessoal do Vida de Advogado, para o seu pessoal também aqui, deixa que a gente tem um tempinho ainda aí. Então, vamos lá. Eu tenho 2 frases que caminham comigo. A primeira é que o sucesso está escondido atrás daquilo que você não conhece. Então, conhecimento é tudo na nossa vida.
Segundo, o dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. E terceiro, nada, nem ninguém derruba uma pessoa que não desiste nunca. Então vocês não desistam dos seus sonhos, não desistam. Descansem, mas não desistam. Maravilha. Eu tô colocando meu sonho em prática, que é seguir carreira solo agora. Exatamente, é isso. Às vezes Deus dá uma empurradinha, a gente não entende, né? Ele dá sinais. Quando a gente não consegue entender, ele chega lá e faz um rapa. Ele dá um pontapé logo, né? É, mas ó, um chute na nossa bunda não joga pra baixo, joga a gente lá Joga na pra frente. cima. É Opa! isso aí. Então, assim, muito obrigado de Eu que coração agradeço. Eu que e agradeço. até a próxima. Eu vou fazer uma live aqui para deixar registrado. Por Uma favor, live não, uma selfie. Live a uma gente já tá selfie fazendo. bem Isso. bonita. No 3, hein? Tá. 1, 2, 3. Obrigado. Eu vou mandar a foto depois. Boa noite para a doutora. Boa noite, Pra vocês Adriano. também. Pessoal, Boa obrigada. noite, Adriano, pessoal. vem falar tchau aqui. Peraí, Adriano vai falar tchau pra você. Rápido, rápido, rápido. Boa noite, Rogério! Oi, Amamos Adriano. você, ó. Obrigado. Brigadão. Tchau, você. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Um abraço.